E se eu te dissesse que aquele curso que você está fazendo, aquela rotina matinal impecável que você segue religiosamente, aquele template de produtividade cheio de metas ambiciosas dentro do Notion, tudo isso pode estar te afastando exatamente daquilo que você mais deseja. Parece absurdo, eu sei. Afinal, fomos ensinados a vida inteira que esforço, disciplina e melhoria contínua são o caminho para uma vida significativa. Mas existe uma verdade incômoda que ninguém te conta. Suas boas intenções podem estar funcionando como uma prisão invisível. Uma armadilha tão silenciosa que você nem percebe que está preso. Hoje, vamos desconstruir juntos essa ilusão. E eu te aviso, o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios hábitos. Vivemos na era da otimização. Acordamos e já verificamos quanto dormimos, quantos passos demos, se batemos nossas metas do dia anterior. Consumimos conteúdo sobre como ser mais produtivo, mais focado, mais eficiente. E isso parece tão correto, tão responsável, afinal, quem poderia criticar alguém que quer melhorar? O problema é que essa busca incessante carrega um pressuposto perigoso. A ideia de que você, como é agora, não é suficiente, que existe uma versão otimizada de você esperando do outro lado de mais um hábito, mais uma técnica, mais um esforço. E assim, sem perceber, você entra numa esteira infinita, correndo cada vez mais rápido, mas nunca chegando a lugar nenhum. Porque o destino continua se movendo, porque melhor nunca tem fim. E enquanto você corre, sua vida real, aquela que acontece no presente, com suas imperfeições e belezas, passa despercebida. Aqui está o que torna essa armadilha tão traiçoeira. Ela vem disfarçada de virtude. Quando você diz, estou trabalhando no meu crescimento pessoal, ninguém questiona. Quando você sacrifica momentos de descanso para investir em si mesmo, recebe aplausos. A sociedade celebra o ocupado, glorifica o exausto, recompensa quem nunca para. Mas por trás dessa fachada de nobreza, muitas vezes se esconde algo que não queremos admitir: medo. Medo de parar e descobrir que não sabemos quem somos sem as conquistas. Medo de encarar o vazio que surge quando não temos uma próxima meta para perseguir. Medo de que, se pararmos de nos melhorar, seremos abandonados, rejeitados e esquecidos. E então, usamos a produtividade como escudo. O aprimoramento constante vira uma fuga elegante, uma forma socialmente aceita de evitar a pergunta mais importante de todas: o que eu realmente quero da minha vida? Não o que me disseram para querer, não o que parece impressionante no papel, mas o que faz minha alma se sentir em casa. E qual é o preço que pagamos por essa corrida disfarçada de propósito? É um custo que não aparece em planilhas, que não se mede em horas ou reais. É o custo da desconexão. Desconexão de si mesmo, das pessoas que amamos, dos momentos simples que fazem a vida valer a pena. É aquele jantar em família onde seu corpo estava presente, mas sua mente calculava as tarefas do dia seguinte. É aquela conversa com um amigo onde você só conseguia pensar em como otimizar o tempo. É aquele domingo de descanso que virou mais uma oportunidade de adiantar as coisas. Aos poucos, você se torna um estranho na própria vida. Eficiente, sim. Produtivo, com certeza, mas vazio. E o mais doloroso? Você fez tudo certo. Seguiu os conselhos, aplicou as técnicas, manteve a disciplina. E mesmo assim, algo essencial se perdeu no caminho. Porque enquanto você estava ocupado construindo a vida perfeita, a sua vida real, imperfeita, bagunçada, gloriosamente humana, estava implorando por atenção. E você não ouviu. Mas aqui está a boa notícia. Reconhecer a armadilha é o primeiro passo para sair dela. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe que existe outro caminho. Não estou dizendo para abandonar seus sonhos ou jogar fora suas ambições. Estou te convidando para algo muito mais radical. Questionar de quem são esses sonhos, afinal.
Quantas das suas metas nasceram de um desejo genuíno e quantas foram herdadas de expectativas alheias? Quantos dos seus hábitos servem ao seu propósito autêntico e quantos apenas alimentam uma imagem que você acha que precisa manter? Resgatar sua narrativa significa retomar a caneta da própria história. Significa ter a coragem de olhar para tudo que você construiu e perguntar com honestidade brutal: isso é meu? Isso me representa? Isso me aproxima de quem eu realmente sou ou me afasta? Essa não é uma pergunta fácil, mas é a pergunta que pode libertar você da prisão das boas intenções mal direcionadas. O primeiro passo para essa libertação é, paradoxalmente, dar a si mesmo permissão para ser menos. Menos otimizado, menos produtivo, menos perfeito. Isso não é preguiça, é sabedoria. É reconhecer que a vida não é uma equação a ser resolvida, nem uma máquina a ser calibrada. Abraçar a desotimização significa aceitar que nem toda hora precisa ser aproveitada ao máximo, que nem todo dia precisa ter conquistas mensuráveis, que nem toda atividade precisa ter um propósito declarado. Significa permitir-se ler um livro apenas por prazer, sem anotar insights. Significa passar uma tarde inteira sem fazer nada e não sentir culpa por isso. Significa aceitar que você vai falhar, vai ser inconsistente, vai ter dias improdutivos e que tudo isso faz parte de uma vida plenamente vivida. A imperfeição não é o obstáculo para o seu propósito. Muitas vezes ela é o próprio caminho. Porque é nos momentos em que largamos o controle que a vida consegue nos surpreender. É no espaço vazio que a clareza encontra lugar para nascer. O segundo passo é talvez o mais revolucionário numa cultura que venera o sempre mais. Definir o seu suficiente. Não o suficiente que a sociedade determina, não o suficiente que seus pais esperavam, não o suficiente que o algoritmo das redes sociais sugere quando te mostra pessoas aparentemente mais bem-sucedidas. O seu suficiente. Pessoal, intransferível. Isso exige uma mudança profunda de mentalidade. Sair do modo de escassez constante, onde nunca há tempo, dinheiro ou conquistas suficientes, para um lugar de escolha consciente e contentamento. Pergunte-se: quanto dinheiro é realmente suficiente para viver com dignidade e alegria? Quantas horas de trabalho são suficientes antes de comprometer minha saúde e meus relacionamentos? Quantas conquistas são suficientes para eu me sentir em paz comigo mesmo? Quando você define seu suficiente, algo mágico acontece. Você sai da esteira infinita, você para de correr para um horizonte que sempre se afasta e finalmente pode olhar ao redor e perceber que talvez, só talvez, você já tenha chegado. Que o bastante já está aqui, que você já é o bastante. O terceiro passo é reconstruir, mas dessa vez com consciência. Não se trata de abandonar hábitos e estruturas, mas de criar novos que sirvam genuinamente ao seu propósito autêntico, em vez de aprisioná-lo. Isso é o que chamo de fluxo intencional, uma vida onde suas ações nascem de escolha, não de compulsão, de alinhamento, não de obrigação. Pergunte-se antes de cada compromisso, cada meta, cada hábito: isso me aproxima de quem eu quero ser ou apenas de quem eu acho que deveria ser? A diferença é sutil, mas transformadora. Uma vida de fluxo intencional não é uma vida sem esforço. É uma vida onde o esforço faz sentido. Onde você acorda não para cumprir uma lista de tarefas, mas para viver um dia que reflete seus valores mais profundos. Onde a produtividade deixa de ser o senhor e passa a ser o servo. Onde seus hábitos são ferramentas que você usa, não correntes que te prendem. Construir isso exige coragem para eliminar o que não serve mais, paciência para descobrir o que realmente importa, e humildade para aceitar que esse é um processo contínuo, não um destino final. E aqui estamos, no começo de algo novo para você. Eu comecei te perguntando se a história que você está vivendo é realmente sua. Agora te deixo com uma provocação mais profunda.
E se a melhor versão de você não for uma versão mais produtiva, mais disciplinada, mais otimizada? E se a melhor versão de você for simplesmente a mais verdadeira? Aquela que ri sem se preocupar com o tempo perdido? Aquela que descansa sem culpa? Aquela que persegue sonhos que nasceram do próprio coração, não de expectativas emprestadas? A vida é curta demais para ser vivida no piloto automático da melhoria infinita. É preciosa demais para ser desperdiçada correndo atrás de uma perfeição que não existe. Você não precisa de mais uma técnica, mais um hábito, mais uma meta. Você precisa de coragem para parar, olhar para dentro e fazer a pergunta que realmente importa: o que me faz sentir vivo? E então ter a ousadia de construir uma vida ao redor dessa resposta. Não a vida perfeita, não a vida otimizada, a sua vida. Imperfeita, bagunçada, gloriosamente humana e inteiramente sua. Se você chegou até aqui, obrigada. Comenta aqui embaixo o que achou e até o próximo vídeo.